Liga pra mim qualquer hora pra me dizer que me adora. Liga pra mim, não demora, porque eu preciso tanto falar de amor com você. Olá, esse é o podcast Diário Velho. Eu sou a Laura Catapreta, se Deus quiser menos anasalada. E minha mãe é fono, né? Disfarça. E esse já é o episódio 9, meu Deus do céu. A meta agora é ser quinzenal. Aqui no Diário Velho, eu leio No momento, um diário de 2002, de quando eu tinha 18 anos, Com uma maturidade de 14, assim. e mostro os recortes, notícias, ingressos, flor seca e afins aonde? no Instagram, @podcast Diário Velho. Me segue lá, por favor, que tem outras coisas também. Eu achei que essa abertura prestou, hein? Porque eu falei, tive uma grande ideia. Eu falei assim, e se eu der oi, falar o meu nome e fazer uma pequena introdução do que é o podcast, já que eu não tô podendo, né? Não tenho nem 10 seguidores que ouvem. Quem sabe eu incorporo o pequeno resumo aqui. No episódio passado, eu tava entrando de férias de julho no cursinho e ainda tava devastada de tristeza. Triste de ter saído da escola, no terceiro colegial. Me formei na escola. Mas, como era férias de julho, eu no meio do ano já tinha um pouco da minha vida própria, assim. Eu criei uma biosfera minha. Já tava de olho num menino, eu tinha amigos na classe, Um dos meus amigos era imaginário, inclusive. que tá fazendo muito sucesso, ninguém sabe quem é. As pessoas estão vindo me perguntar, sendo que a premissa dele ser imaginário é que ninguém conhece ele. Vocês não sabem quem é, gente. Se eu lembrar de um momento em que ele está com alguém junto comigo, eu aviso, mas, gente, ninguém vai saber quem é. E, por coincidência com agora 2026, Só se falava de Copa do Mundo. porque, inclusive, em 2002 veio lá o Penta, né? E eu acho que essa foi a primeira Copa que o McDonald's fez aqueles sanduíches de país. Porque eu lembro que foi uma... Sensação. E eu tinha um amigo na minha classe, não imaginário, esse amigo Ramon, Tem testemunhas. que todo dia ele lia jornal comigo, as tirinhas, né? Então, algumas notícias também, mas como eu falei, a gente lia o jornal e ia passando. Internet da época. Compartilhar jornal. E ele veio mais cedo por uma semana pra gente comer esses sanduíches de país do McDonald's no almoço, porque é um por dia da semana, né? Então, tipo, um dia Argentina, um dia Itália, um dia sei lá mais o quê. O brasileiro tinha calabresa. Nossa senhora, haja sal de fruta hoje em dia, hein? Resumindo, eu tava já engatando uma vida no cursinho. Eu tinha criado meu ecossistema ali, minha própria fauna, depois de meses de lamentação. E aí vieram as férias de julho. E eu não raro ficava triste de ter férias quando eu tava na escola, claro. E parece que eu discorro longamente sobre o dilema de estudar nas férias ou não aqui no caderno. Mas assim, páginas e páginas. Por exemplo, Se eu viajar com a minha amiga e o irmão dela não for, eu vou me sentir mal de não estar estudando. Se eu viajar com a minha amiga e o irmão dela for, não vai dar em nada e eu vou sentir mal de não estar estudando. eu não viajei, tá? Eu não falo aqui, mas eu não viajei. Eu não fiz nada nessas férias. E nem estudei também. Enquanto isso, em julho, no Arquivo X, os pistoleiros solitários morreram. Spoiler. Master, mas assim, caducou 3 vezes já. E dia 11 de julho eu vi Star Wars pela terceira vez. O ingresso tá sofrido aqui, aqueles impressos com tinta de fax, assim. Não vale nem a foto no Instagram. Ontem vi Star Wars 2 de novo. Minhas amigas tiveram uma conversa horrível sobre meninos. Eu não estava na conversa, só ouvi. Até porque era muito difícil arrancar esses papos de menino de mim, o papo em si. E caso eu me pergunte por que eu não falava sobre essas coisas, a resposta tá aqui, né? Horrível, porque a gente nunca tá na mesma página sobre essas coisas. Nem elas estão. Eu tenho essa impressão, sempre que eu tô vendo uma série, nada a ver, assim, e tem alguma coisa de amizade tóxica aparece, eu imediatamente falo assim, tá parecendo menina de 14 anos na escola dos anos 90. Então eu não me sentia muito encorajada a compartilhar a minha vida, assim, entendeu? Tudo muito angustiante e péssimo, que idade, meu Deus. Aí eu vou dar uma citação dentro da citação. Inception. Eu disse no caderno, imitando e citando as minhas amigas. Só os mais velhos e maduros prestam. O tipo que eles gostam. Nem os da nossa idade valem a pena. Então eu escrevi isso sobre a conversa delas. E detalhe, eu com 11 anos, aqui eu tinha 18, mas eu com 11 anos e meio, eu achava os meninos de 13 anos muito velhos pro meu gosto.
Então, esse negócio de idade era uma coisa assim que mexia comigo muito. Passou. Aí, vem alguns recortes que, de novo, você pode ver no Instagram, @podcast Diário Velho, episódio 9. Uma foto do Mulder do Arquivo X, impressa de uma sulfite. Você acredita que eu tinha que imprimir foto pra colar no meu caderno? Não era tudo de revista que eu rolava. Era sobre a volta dele pra metade final da última temporada do Arquivo X, a temporada 9. Isso deve ter sido o auge das minhas férias, assim, me conhecendo. A volta dele. Me conhecendo, não, eu lembro da sensação de pensar. Ele saiu na 7ª temporada e ele vai voltar no meio da 9ª até o final da série. Gente, é tão bom isso, eu revi. Enfim, venham falar de Arquivo X comigo. Aí tem aqui ingresso pro filme Queridinhos da América, que eu acho um ícone esse filme. Um gag. Não, eu acho ele cante. E tem um recorte aqui do jornal, uma numerologia meio louca aqui, mostrando... Que você vai ter que ver a imagem, porque eu não sei se eu tenho essa capacidade de descrição. Mostrando que, dobrando todas as datas de Copa do Mundo no meio, as datas, em 82, o Brasil tinha que ganhar em 2002, porque elas vão pareando a cada 2. Em 2002, dobra com a primeira Copa que o Brasil ganhou. Então, tipo, o Brasil ganhou a primeira e 2002. Aí não sei quem ganhou, talvez o Brasil também. A segunda e 98. Não, França, né? Obviamente. Aí a terceira em 94, o Brasil. E vai pareando com... Se o miolo for em 82, dava pra ver que o Brasil ia ganhar a Copa em 2002. Porque choras polvo, né? Mas... Só que, infelizmente, o Brasil devia ter ganho a Copa em 2006 também. Eu acho o melhor que eu posso explicar é isso. Eu só posso dizer que é bom durar pouco, né? E, enfim, tá, eu vou deixar em primeiro lugar no post do episódio 9 lá, esse recorte aqui, porque com certeza ele é o mais relevante de todos esses. Aí, na outra página, eu escrevi a letra de Roundabout, do Yes, porque eu queria decorar rápido. Muito estudiosa, muito estudiosa. Já estava muito fã de Classic Rock depois de uns meses ouvindo o Kiss FM, meio ano. Até trilha sonora própria eu já tinha para 2002. Já era muito fã de Rush, de Deep Purple, de Yes, de Genesis. E eu também escrevi a letra de Your Song, provavelmente por motivos de Moulin Rouge. E na outra página eu escrevi... Gente, certamente eu não estudei nas férias, mas o que eu decorei de letra de música... Também escrevi a letra de Kokomo, do Beach Boys. Aí vem um monte de recorte de artigos do Contardo Caligares, que eu já falei em outro episódio, tem no episódio 8. E se a família dele precisar de um acervo um dia, é só me ligar. Aí pula para 1º de agosto. Pulou. Voltei pro cursinho. Preciso reconsiderar esse negócio de escrever todos os dias nas férias. Porque, obviamente, eu já não fiz isso, né? Eu falei que eu ia escrever todos os dias das férias. Eu só escrevi 2 e coloquei 3 letras de música e um monte de recorte. Aí eu começo a escrever um monte de poema do Manuel Bandeira. Aí eu fico fazendo assim, ó. Depois eu me fodo pra editar isso. Eu tô tentando ver como que eu não faço isso. Alô, minha mãe. Meu dia outrora principiava alegre. No entanto, à noite eu chorava. É o poema, tá? Hoje, mais velho, nascem-me dúvida os dias, mas findam serenamente. Outrora e hoje, Manuel Bandeira. Adivinha quem voltou de férias com uma namorada? Nossa! Mas eu tava num enredo, né? Num filme adolescente, assim, pelo amor de Deus, escrevendo poema, sofrendo. Mas minha amiga acha que não tem nada a ver. Bom, eu aqui do futuro, excepcionalmente, não lembro disso. Não lembro, não sei do que eu tô falando, graças a Deus, porque deve ter sido horrível. Mas eu não lembro, então não foi tão relevante assim. Aí eu falei... Quero morrer. Durou muito pouco a minha vontade de viver, né? Muito pouco. Eu voltei pra estaca zero, lá no começo do ano. Vou estudar do outro lado do prédio. Porque, como disse o professor de português na aula de barroco, o inferno está na sua cabeça. Mas é pra vocês verem, né? Pro canceriano aprender, basta ele associar a matéria com sofrimento. Basta ele se identificar com o professor. Por isso que literatura e poema eu gostava muito. Eu me identificava, eu aprendia muito bem literatura. Porque, olha, o canceriano, quando ele gosta da matéria, ele vai aprender mais do que todo mundo. Mas me manda geografia. Ela não fez nada. Ele não fez nada. E eu certamente não fiz nada. Gente, isso foi só o primeiro dia de aula.
de agosto. Eu nem sabia se o menino tava namorando mesmo. Meu Deus do céu. Pior que na escola, eu odiava o primeiro dia de aula. Odiava, porque eu sempre ia muito animada, com muita expectativa, e o resto das pessoas estava querendo morrer porque as férias tinham acabado. Tipo assim, eu gostava de férias porque eu cansava, né? No fim de aula você tem um monte de prova. Eu precisava que aquilo chegasse a um fim, a um ponto de restart. Aí passava 3 dias, no máximo uma semana ali dormindo tarde, brincando. Eu já, tipo, caralho, cadê a escola? Quero voltar pra ir. Quero voltar. E eu queria ver, e aí tava todo mundo mal-humorado, e eu ficava sempre triste no primeiro dia dela, não sabia me preservar. Imagina se ele faz comigo o que eu fiz com o menino da viagem de formatura. Eu vou deixar abaixo essa daqui, viu? É melhor eu seguir como sofredora, eu não quero me comprometer com o que eu fiz aqui. Aí no dia seguinte eu falei assim, Estou melhor. Há 24 horas atrás, eu estava verde virando roxa. Quero viver sem pensar nos efeitos que isso tem em Marte. Doidinha, né? Eu não sei porque eu falei isso. O Kenny morreu de vez quinta-feira. Nossa, registros históricos, né? Num episódio estranho e triste de South Park. É mesmo isso? Deve ser, né? Foi aqui? No Google diz que foi em dezembro de 2001 que o Kenny morreu. Mas deve ter chegado no Brasil depois, né? Porque as coisas chegavam aqui 6 meses depois, não era nem muito. Arquivo X, eu assistia, tinha que esperar legendar, não legendava no dia seguinte, que nem hoje as coisas. Levava 6 meses, porque acabava lá, mandava as coisas pra cá, legendava que, gente, não existia FTP, não dava pra mandar arquivo por internet, tinha que mandar um HD. Enfim, as coisas chegavam todas 6 meses depois. E aí eu tô chorando a morte da bezerra aqui, né, do Kenny. E aí... O Cartman canta aquela música Heat of the Moment, que toca na Kiss. Eu vou descobrir de quem é essa música. Ai, que dó da vida sem Shazam, meu Deus. A música é do Asia. Pode ser do Scorpions ou The Mission. O Guilherme me matando, né? Não é, meu anjo, é do Asia. Eu comprava disco no sebos da Augusta, no cursinho. Quando eu tava na escola era no sebo do Itaim, lá no V9. Mas aí quando eu tava no cursinho eu descobri os sebos da Augusta. Por R$10 o mais caro. Nessa época eu comprei discografias inteiras, era maravilhoso, com muito mofo e muita paciência. Era tudo muito, muito usado. E aí eu comprei Duran Duran, Talking Heads, B-52s, Polícia, até anotei aqui. Mas pra comprar eu precisava saber de quem era a música. Tinha que pegar o locutor anunciando no rádio. E se a música era do meio, às vezes não falava o nome da banda, não falava o nome de todo mundo que tocava. Tô mentindo? Não existia Google nessa época. E não era uma realidade você jogar uma letra de música aleatória e descobrir de quem era. Eu faço isso dormindo hoje em dia. Tá escrito aqui... Que Google chegou no Brasil em 2005. Eu já estava no 2º ano de faculdade, meu Deus do céu. Nossa, Breaking News, Folha Ciência. Observação ameaça a teoria da relatividade. Velocidade constante da luz, principal premissa de Einstein, pode estar errada. Por Salvador Nogueira. Tá escrito aqui o artigo, quem quiser depois me avisa. E tem um ingresso aqui, vários ingressos. Beijando Jessica Stein, Cinema Majestic. Aí, 9 de setembro. Nossa, 9 de setembro, pulei aqui. Tô adiando, mas preciso escrever uma coisa. Tive um dia daqueles, e 1000 músicas vêm à mente. Se é 9 de setembro, ontem foi 8 de setembro, eu falei de ontem. Eu fui à escola com a minha amiga, visitar. Meu Deus, agora que eu tava criando a minha biosfera do cursinho, eu voltei na escola. Passamos 1 hora lá. Eu devia ter ficado feliz, mas não fiquei. Porque eu sentia tanta falta da escola que doía. E o que me mata é que eu acho que foi a última vez que eu fui lá. Meu Deus, nossa, eu fiquei até mal aqui. Já pensou se foi mesmo a última vez que eu fui? Porque alguma vez tem que ter sido a última. Até porque no ano seguinte a escola foi demolida. O prazer dos meus pesadelos recorrentes. Agora, tô nesse lugar que é competição 24 horas por dia, enquanto todos meus amigos já estão na faculdade. É verdade, eles estavam todos na faculdade. E eu gosto de um menino que não diz... Gente, amarga.
Eu gosto de um menino que não desgruda da turma dele. A melhor coisa seria poder ler isso no futuro e dar risada. Olha isso que eu tô fazendo. Eu tinha esse pensamento mesmo, sabe? Eu guardo diário a rodo e eu ainda faço diários mesmo agora, de escrever todo dia. E eu adoro ficar lendo coisa velha pra dar risada, pra provar pra mim mesma que as coisas passaram. Eu sou meio obcecada por isso. Eu escrevo pra eu registrar, pra eu ler no futuro e pensar, nossa, eu não tô mais sentindo isso, que alívio. Ou então, nossa, eu senti toda essa felicidade, que alegria, tá guardada aqui. Mas é uma obsessão? É. Mas se o podcast der certo, não foi em vão. Quer dizer, já não foi em vão, porque eu já passei por muita coisa que eu li de novo e superei porque eu tinha registrado. Aqui é muito chato. Todo mundo é muito chato. E eu não sou chata, né? Imagina, a mais chata sou eu. Olha o que eu achava da vida dos outros. Você acredita que os amigos dele me deram oi? Mas eu tô brava com isso? E eu até poderia ter ido sentar com ele se eu quisesse? Mas eu não quis sentar, porque eu tenho pavor de grupos de amigos, meus inclusive. Dos outros com certeza, mas até meus eu tenho um pouco assim. Quando o menino chegou, ele podia ter sentado comigo, porque a mesa dele estava cheia. Mas ele não quis, sentou agregado com os amigos. Ai, outra coisa que eu tinha pavor, quando eu tô afim de alguém, a pessoa não desgruda dos amigos. E aí eu não consigo pegar a pessoa sozinha. Não pegar, mas de abordar, entendeu? Eu queria pegar a pessoa sozinha pra eu me declarar pra ela. Como assim? E hoje em dia eu não sei o que eu acho disso, porque tudo tá muito diferente. Eu não frequento mais estabelecimentos de ensino. Eu não sei o que eu penso sobre isso hoje em dia. Eu não frequento nada. Eu falo com as pessoas no Tinder e é maravilhoso. O Tinder é a meca dos introvertidos. Antes de subir pra aula, eu fui lá e sentei do lado dele. E ele fez carinho no meu cabelo. Ele fez carinho no meu cabelo. Ele é libriano, ele não sabe o que faz. E eu odiei. Ai, que dor, eu não lembro disso. Odiei entre aspas, né? Porque isso explica muito o que eu fiz depois, em outro dia mais pra frente, que eu sim lembro. Mas depois disso eu só escrevi assim. Depois eu subi pra aula e o meu amigo O imaginário. olhou na minha cara e perguntou o que tinha acontecido. Eu perguntei sobre ele, mas ele mudou de assunto. Aí eu falei que era um episódio de Arquivo X incrível que eu tinha visto. O que não era impossível, né? Que saco! Ele não fala nunca nada sobre ele. É porque ele é imaginário. Mais uma prova que eu reclamei no caderno, que o amigo imaginário não fala nada sobre ele. Eu sei que não tinha nada na minha cara. Exclamação. Acho que durei tempo demais sem ficar doente nesse tempo. Vulgo inverno, né? Começo de setembro. E aí na página seguinte... Hoje é 11 de setembro, um ano depois. Os Estados Unidos não refletiram sobre a origem do ódio do Afeganistão, pensando em lá atrás quando eles armaram o Talibã contra a Rússia e depois abandonaram o país. E aí eu acabei o roteiro. Eu não terminei o roteiro. O que eu vou falar? O que eu vou continuar com depois de um ano depois de 11 de setembro? Nesse episódio, eu me dei conta de que esse podcast só vai funcionar sendo maratonado. Me deu essa ideia, assim. E eu tô percebendo que eu não tô conseguindo usar um bom senso Nenhum. pra colocar começo, meio e fim nos episódios. Mas é porque eu tô lendo um diário e é a vida, gente. A vida ao vivo. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita. Só não ficou muito boa no show da Shakira, né? Com a Maria Bethânia. Eu acabei de assistir o show da Shakira e... Ai, pior que ela cantou O Que É com a Maria Bethânia e eu achei tão bom, porque é uma das músicas favoritas, assim. Minha maior candidata a substituir o hino do Brasil por essa música. Mas elas estavam com um problema de retorno e deu tudo desencontrado, assim. Tipo, o Caetano cantando com a Shakira Leãozinho deu muito certo. E aí com a Bethânia encaixou tudo, foi parecer duas bêbadas num bar cantando, cada uma no ritmo. Enfim, não tem começo, meio e fim, mas quando vocês forem ouvir maratonando, vai ser muito bom. Eu não sei quem tá ouvindo agora, o Gustavo, né? Ele já me falou que ele queria que tivesse vários. Como é que vai ter vários se eu não fiz vários? Eu tô fazendo vários. Então, esse é o podcast Diário Velho. Sou a Laura Cata Preta. Esse foi o episódio 9. Siga o podcast no Instagram, que é @podcastdiariovelho. E tchau!